E aí, meus amigos do Rio Maframix, um bom dia para todos vocês. Hoje temos aí a grata satisfação de receber no nosso quadro canal Assim, o professor e consultor o Edson Luiz Ribas. Professor, seja muito bem-vindo no Rio Maframix. Obrigado. Hoje vamos falar um tema muito especial que com certeza é um vídeo obrigatório para os empresários, empreendedores riomafrenses. Hoje vamos falar sobre o fim ou recomeço do profissional da administração. Gente, eu estou com o meu celular na mão, o microfone na mão, para deixar o espaço aberto para você que é empresário, empreendedor ou simpatizante desse tema de administração e quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui para o professor. Faça a sua pergunta, deixe aqui nos comentários do ao vivo e a gente já replica para o professor e vamos bater esse papo legal. Nós, inicialmente, já tivemos uma pré-conversa, foi quase que uma consultoria, professor, uma coisa muito bacana. É um tema que fascina a administração, né? E eu já queria começar, então, perguntando esse tema para o senhor aí. É o fim ou recomeço do profissional de administração? Seja bem-vindo ao Rio Maframix. Obrigado a todos, especialmente a Rio Mafra, o Douglas, a Associação Comercial, que proporcionou esse momento. Eu acho que é uma grande satisfação estar dividindo o conhecimento com vocês. Sobre esse tema, sobre o papel da administração, o fim, o recomeço, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho na questão do histórico da administração, onde normalmente se falava muito de controle e eficiência, né? Na verdade, hoje nós temos que pensar muito sobre a questão de continuidade. E um dos fatores importantes que se tem hoje, que se fala bastante, porque o que é administração, na verdade? É a forma como o gestor conduz o seu negócio, independente do tamanho, seja micro, pequeno, grande porte. Na verdade, existe um momento assim extremamente importante que a gente fala sobre a impermanência. O que é a impermanência? É não permanecer do jeito que está. Então, isso tem sido feito bastante no sentido de se trabalhar a questão de planejamento. O planejamento hoje é uma ferramenta de administração. Aliás, quando a gente olha a administração no mundo acadêmico, nós temos que pensar no seguinte: uma das ferramentas que mais se analisa e mais se estuda é a questão do planejamento. Quais são as funções hoje de uma organização? É o planejamento, a forma como se organiza esse planejamento e uma coisa importante, como é que se envolve as pessoas. Hoje, eu acredito que independente da mudança que está ocorrendo no mercado, seja pela indústria 4.0, qualquer outro tipo de mudança, o impacto da tecnologia, ela tem nos feito fazer um trabalho assim muito interessante na revisão do nosso quadro funcional. Como é que as pessoas se adaptam a essas novas realidades? Existe uma prática, um discurso muito interessante que se fala que a tecnologia tira emprego. Eu acho que isso é questionável. Por que é questionável? Porque veja bem o seguinte: ninguém, quando cria uma tecnologia, ele pensa quantos empregos eu vou tirar. Na verdade, a tecnologia ela faz uma mudança radical na forma como as tarefas são desenvolvidas. Se há uma mudança de tarefas e as pessoas não se adaptam a essa mudança, provavelmente elas não vão fazer parte dessa organização. Então, hoje também se investe muito em capacitação, ou seja, treinamento, que há um tempo atrás até era uma ferramenta pouco usual, hoje ela é extremamente importante. A capacitação contínua, permanente, de todos os recursos que você tem na organização. E não só do pessoal interno. O empresário, ele precisa de capacitação, Douglas, porque se ele não tiver isso, como é que ele vai fazer a mudança interna? Então, até é interessante falar o seguinte: onde é que o empresário se capacita? Se ele estiver sozinho, fechado no seu mundo, o que ele vai enxergar? Mais ameaça que oportunidade. Mas se ele se coloca para fora do seu mundo, porque o mundo dele interno já está funcionando, isso ele já planejou, isso já está acontecendo. Então, como é que ele vai trazer mudança de fora para dentro? Se capacitando lá fora, olhando cenários, participando de associações, por exemplo, a associação comercial é um dos segmentos, qualquer outro que esteja vinculado à área dele, eu acho que é interessante que ele participe disso. Ele não pode se isolar. O isolamento acaba trazendo embotamento. O embotamento seria paralisação funcional.
E aí ele pode dizer que tem crise, que a coisa está ruim, que não está funcionando, vou depender do governo e coisas desse tipo. Então, esse recomeço que a gente fala do profissional da administração, ele é até uma questão assim interessante. Ele não é o fim. Na verdade, o fim foi colocado como impacto, mas é o fim da forma como era feito e o recomeço de uma forma diferente. E assim, Douglas, que a gente pensa em levar para frente esse processo. Ok? Tá certo, professor. Nesse momento que a gente está vivendo essa crise, que muitos falam que ela só está começando, né, que o pico ainda vai ser o financeiro, não a de saúde, né? O pico da administração ali, onde as coisas vão começar a piorar. Qual que seriam as estratégias que o empresário, o empreendedor, o profissional de administração tinha que estar pensando hoje em questão de estratégia, professor? Quando a gente fala em estratégia, normalmente se fala muito em decisões estratégicas. Estratégica nada mais é que é o caminho que você vai seguir. Evidentemente que num momento desse de crise, principalmente em função da Covid-19, que colocou praticamente o mundo em processo de paralisação, alguns já saindo dessa paralisação, mas é uma situação diferente. Acho que nunca nós vivemos situações desse tipo. Se a gente pensar um pouquinho no histórico do mundo, da administração como um todo, nós tivemos impactos da primeira era, da segunda era industrial, nós tivemos guerras mundiais, a primeira e segunda, que praticamente terminou depois de 1945 para frente, e a administração foi acompanhando essas mudanças, então o impacto industrial foi muito grande. Se nós caímos agora em 2020, praticamente chegando em 2021, na situação atual, não importa a forma que você está, não importa o meio que você vive, não importa o que tipo de organização que você tem, se ela é micro, pequena ou grande, você está tendo o mesmo impacto, de formas diferentes, mas você está tendo que tomar decisões diferentes. E aí a estratégia está exatamente em não reduzir, não abandonar o que você tem planejado, muito pelo contrário. Se alguma coisa está sendo conduzida de forma eficiente, você tem que agora ser eficaz. A eficiência é você continuar fazendo do jeito que estava. A eficácia é você pensar numa forma diferente. Se vocês observarem o que está acontecendo hoje, que a gente observa no mundo como um todo, muitas organizações estão fazendo de forma diferente. Muitas organizações estão achando alternativas diferentes. Às vezes o que ameaça a crise, ela gera oportunidade também. Se eu estou bloqueado dentro da minha condição hoje e eu não enxergo essas oportunidades, eu acabo entrando em crise. Então, duas situações importantes é a crise que eu tenho lá fora e a crise que eu posso gerar aqui dentro. Então, a que tem lá fora, às vezes eu não tenho controle, porque ninguém mesmo da área de saúde ainda achou uma forma eficiente para resolver, e nem eficaz. Mas pode observar que a agilidade com que o mundo está trabalhando sobre isso é muito grande. Ainda não temos uma resposta eficaz, mas provavelmente, num espaço menor que situações anteriores, a área de pesquisa e desenvolvimento, que é tão importante para todas as organizações e para o país, provavelmente ela vai ficar hoje numa situação privilegiada. Tomara que isso não seja abandonado, porque nunca se investiu tanto a curto prazo na questão de pesquisa para uma possível solução do problema da Covid. Mas o problema do empresário é diferente. É diferente porque o impacto financeiro hoje está atingindo ele de forma diferenciada, não importa o segmento. Alguns estão sobrevivendo, alguns estão continuando com os negócios da forma que estavam, provavelmente alguns nem sentiram o sabor da crise ainda. Aqui na nossa região, por exemplo, nós vivemos no mundo do agronegócio. A paralisação agrícola não existe, ela continua dentro do seu ritmo normal. Entretanto, toda a área de comércio, de serviços e assim por diante, algumas organizações, por decisão dos órgãos competentes, tiveram que suspender a atividade. Evidentemente que o governo, através de todo o seu programa de ação social, está participando de forma não total, mas parcial, no sentido de poder atingir as camadas menos favorecidas. Mas o empresário,
Até o microempreendedor foi colocado dentro desse conceito. Mas as empresas que estão hoje em atividade, elas têm que repensar muito o impacto financeiro. E aí entra o papel da gestão. O que é a gestão? Colocar em ação, de forma imediata, situações que possam, de uma forma, inibir a evasão financeira. Você tem que controlar isso, mas agora controlar com eficácia. Então, como a gente estava comentando anteriormente, a questão de foco em resultado. O que hoje, do que você está fazendo, não está dando retorno de forma imediata que você possa suspender? Mas será que tem outras alternativas que você possa criar nesse momento? Então, a criatividade e inovação, nesse momento, é fundamental. Você tem que parar entre você, teus colaboradores, teus companheiros de negócio. Se veja, a gente percebeu no mercado que muitos que eram concorrentes se tornaram parceiros. Muitos que eram concorrentes provavelmente olhavam de uma forma diferente, e eu olho hoje como um companheiro de negócio. Isso está mudando radicalmente a forma de você repensar. E, evidentemente, perda financeira todos vamos ter. Eu acho que é um momento assim, muito importante onde você possa rever isso, pensar em alternativas de reduzir e otimizar custos. Hoje é uma coisa muito importante quando a gente fala em otimização de custos. É você pensar em não ter perda de recursos, muito pelo contrário, otimizar e, dentro do possível, dentro da forma como você tem, existem canais. Os próprios sistemas do governo hoje provavelmente têm canais de investimento, mas se você precisar. O ideal é que você tente ao máximo pensar na forma de conduzir a situação hoje da forma que você está. Então o controle financeiro, quando a gente fala em foco em resultado, não estendendo muito, significa alternativas de manter o negócio e novas formas de conduzir o mesmo negócio. Pode observar hoje no nosso mercado que nunca foi tão eficaz a forma como você está fazendo compra em supermercado, por exemplo. Você não precisa mais sair de casa. E os supermercados, de uma forma assim fantástica e inovadora, criaram formas muito diferentes de você conviver e você está tendo o mesmo tipo de tratamento. Evidente que você não tem a opção de fazer a tua escolha, mas eles estão sendo muito eficazes nisso. Se fala muito em isolamento social, mas também nós temos o isolamento virtual. Então, cada vez mais, esses isolamentos estão nos criando oportunidade de você conviver. Você veja, o isolamento social, o que é? Famílias estão isoladas. Famílias não estão conseguindo se confraternizar. Tem momentos importantes que poderiam estar acontecendo, como já aconteceu a Páscoa. Nós temos o Dia das Mães agora, nós temos amanhã o Dia do Trabalho, que existiam várias. Todas essas situações provocam isolamento, mas isso faz parte do momento. E nós temos que saber conviver com isso. Então, se eu olho o foco em resultado, ao mesmo tempo eu tenho que pensar em senso de urgência. O que seria o senso de urgência? É eu colocar o curto prazo como prioridade. Porque manter o planejamento a médio e longo prazo, sim, naquilo que está ainda gerando ou está sendo gerado processo de continuidade de teu produto ou serviço, ou na parte de produção e serviço, mas, ao mesmo tempo, pensar em termos de tempo, o que eu vou fazer amanhã. Nunca se pensou tanto o seguinte, o próprio Ministério da Saúde divulga, o que aconteceu hoje vai me permitir tomar decisão amanhã. Eu não consigo pensar uma semana para frente, mas no planejamento deles a médio e longo prazo existe, sim, várias ações que estão pensadas, mas elas vão sendo radicalmente reanalisadas todos os dias. Isso serve também para você, empresário, repensar todos os dias. Não pare de pensar. Pense ao mesmo tempo, pense o tempo todo que você está num momento que nunca foi tão importante você repensar o teu planejamento. Aquilo que você escreveu, mantenha o que está gerando. Mas provavelmente você vai ter que reescrever muita coisa. Como é que você vai organizar isso? E pense, você tem as pessoas. As pessoas são importantes, mas ao mesmo tempo você tem que repensar isso. A tua forma de liderança, a tua forma de gestão. E esses controles,
que você faz diariamente no sentido de você manter o teu planejamento na mão. Então, seria mais ou menos sobre isso, Douglas, que eu queria falar um pouquinho sobre a parte de planejamento, que é uma ferramenta essencial da administração. Tá certo, eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para todo o pessoal da Associação Comercial, Associação Empresarial de Mafra, que está ligado com a gente. O pessoal não perde um programa, professor, estão sempre sintonizados com a gente. Também, até porque o espaço aqui, né, o canal Assim, é um canal feito em parceria com a Associação Comercial de Mafra, Associação Empresarial de Mafra, com o Rio Mafra Mix, e a gente traz empresários, empreendedores, especialistas de diversos segmentos para ter esse bate-papo, essa conversa legal. Olha só, hoje eu quero mandar um abraço, não sei se eu vou acertar o nome aqui, professor, é Juliana Hauenhan. Ela fala o seguinte, olha, dá uma bronca no senhor aqui, ó, um dos melhores professores que já tive. Ah, é? Que legal, né, Juliana? Obrigado pela sintonia. Um elogio para o senhor aí, né? Que bom. Também tem o Marcelo Silva, está conosco, o Marco Jaqueline Souza, a Naidi Farias, o Eduardo Chica também estão com a gente. Que bom. Professor, eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Na verdade, seria uma, mas os temas são bem parecidos. Primeiro, existem pessoas como eu, sou formado em jornalismo, que veio trabalhar, ser dono de um jornal, ter que ser, quase que forçado a ser um administrador também. E assim como eu, muitos empresários aqui da nossa cidade, de Rio Mafra, que são assim, são pessoas formadas em suas áreas. Um médico, por exemplo, né, um dentista, ele é formado ali na sua profissão, mas de repente ele se transforma num administrador também. Quais erros que nós, que não somos formados, administradores leigos, temos que tomar, né? Quais erros que nós temos que evitar tomar para nós não ter problemas? E qual que o senhor acha que é a saída para a gente? O que a gente tem que fazer para evitar o problema e melhorar a nossa performance como administrador? É uma pergunta interessante, Douglas, porque eu sempre penso no seguinte, eu acho que o erro não existe. A gente costuma dizer que, independente da área que eu atuo, mesmo que não seja da minha área de formação, hoje a gente tem tantas pessoas formadas em diversas áreas que seguem caminhos diferentes e acabam encontrando ali dentro uma oportunidade. Mas eu acho que o mais importante dentro do conceito de negócio, ou seja, o que eu vou fazer, é você ter um estímulo. O estímulo gera motivação. Muita gente diz o seguinte, como é que eu vou motivar alguém? Na verdade, eu não motivo ninguém. A pessoa se motiva sozinha. O que ela precisa é ser provocada com estímulo. Então, se você abre um negócio, mesmo que não seja a tua área, mesmo que você não tenha um domínio, mas você encontra ali dentro um estímulo, você encontra parceiros, pessoas que te apoiam, porque, como a gente estava conversando agora há pouco, às vezes para dizer que não vai dar certo, não vai funcionar, tem tanta gente que nos diz isso. A gente até diz o seguinte, cemitério de ideias está cheio. Entretanto, tem pessoas que acabam enxergando oportunidade em caminhos diferentes. E aí elas vão conduzindo isso de forma diferente, até o ponto que ela encontra uma certa coesão com aquilo que ela está fazendo. E, de repente, ela se esquece que aquilo que ela começou era algo que ela nem queria. Ele acaba se integrando. Então, aí vem um conceito bem interessante. Vocação ainda existe? Será que as pessoas são vocacionadas? Será que nesse mundo de negócio que a gente tem hoje, nessas diferentes oportunidades que a gente tem no mundo, a vocação ainda é preponderante? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa acaba encontrando alguma alternativa de se sentir pelo menos feliz. Existe um livro muito interessante que é chamado Você S.A., e ele coloca você como se fosse uma empresa. E aí você administra suas habilidades. E aí, Douglas, eu acho que na tua pergunta cabe, inclusive, um complemento muito importante. O que é uma habilidade? É quando você transforma conhecimento em resultado. E aí você acha e você encontra aí esse resultado, ele te estimula. Não importa o que você faz. E aí você acaba gerando, dentro desse conceito,
que é apenas conceitual, mas o que é um conceito? É a união de uma teoria com a prática. Você acaba encontrando aí várias e várias oportunidades. Então, eu sempre acho que a questão do negócio, a questão de você ter um negócio que funciona, eu estava ouvindo você falar como é que você iniciou a tua vida profissional, você nunca pensou em jornalismo, né? E, de repente, você está aí como empreendedor. E aí eu uso a palavra empreendedor justamente para justificar isso. O que é um empreendedor? É alguém que pensa, que acha alternativa, que tem dentro da sua concepção uma mola que o impulsiona a levar esse negócio em frente. Todos são empreendedores. Eu sempre digo, Deus deu oportunidade igual para todo mundo. Tem uns que aproveitam e outros que não. Aqueles que não aproveitam vão ser submissos àqueles que aproveitam. Então, o empreendedor, mesmo na nossa cidade, mesmo em Rio Mafra, em nossa região, nós temos vários empreendimentos, pessoas que começaram situações novas e diferentes, estão se saindo muito bem. E onde é que eles aprenderam com isso? Às vezes, algum aprende com a própria experiência, com a própria vida, mas imagine-se colocar também um pouco de planejamento. Mesmo que você não conheça ferramentas de planejamento, hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar belíssimas informações que podem te ajudar. Opa, mas mesmo assim eu não estou entendendo. Procure uma associação comercial, como você acabou de citar, que é um exemplo que nós estamos fazendo agora, ou qualquer outro segmento. Existe um mundo acadêmico que você pode aproveitar. Hoje tem tantas oportunidades que você pode desenvolver-se conceitualmente, mas o que você não pode é ficar pensando no seguinte: minha empresa é pequena, eu sou pequeno, daqui eu não vou sair nunca. Isso não existe. Eu sempre digo, a oportunidade ela está aí. E provavelmente, se você tiver um pouquinho de participação na comunidade empresarial, um pouquinho de participação em algum tipo de associação, não necessariamente você sabe que isso pode gerar um resultado imediato, mas às vezes só ouvir as pessoas. Eu até estou lembrando que na Associação Comercial tem um programa muito interessante, que eu estava conversando com a Jociliana, que eu impulsionei. É um programa voltado para microempreendedor. O que é um microempreendedor? É uma pessoa que no máximo pode ter um funcionário. E é o começo de uma vida empresarial. Qual é o conceito do MEI? Que se ele se torne, num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo, um empresário de sucesso, mesmo que seja uma pequena empresa. Não se mede em administração que só tem sucesso grandes organizações, muito pelo contrário. Muitas grandes organizações começaram pequenas e provavelmente terão sucesso ao longo do tempo. E aí vale muito a figura do gestor. O gestor é importante. É a pessoa que está colocando todo o esforço intelectual dentro de um negócio. Então, ele seria a peça fundamental para isso. Então, dentro da pergunta que você fez, eu acho que, da forma como eu estou colocando, talvez dá uma visão mais genérica, mas o importante, não se sinta sozinho. Não se isole. O isolamento gera depressão, gera frustração, e, de repente, você acaba se abandonando, como muitos estão por aí. Eu sempre falo, às vezes, no mundo acadêmico. Às vezes você olha duas organizações que fazem a mesma coisa, têm o mesmo produto, o mesmo tipo de atividade, e alguns se perpetuam e vão em frente, e outros simplesmente desaparecem. Essas estatísticas que tem por aí, normalmente, eu sempre digo, é problema de gestão, nada mais do que isso. Gestão é tudo, né? Um outro problema dos empresários, e acho que sua resposta ficou muito bem completa, professor, porque isso vai depender de cada um o que fazer, né? De você saber que tem que tomar uma ação e tomar. Agora, uma coisa que as pessoas comentam muito, e a gente tem essa vivência também na prática, é em relação ao fluxo de caixa. Então, muitos empresários, quando a gente vai para um bate-papo, uma consultoria, devem lhe fazer essa pergunta, né? E o fluxo de caixa? Como trazer dinheiro? Como equilibrar as contas? Qual que é o segredo de um fluxo de caixa ideal? Veja bem o seguinte, ninguém nasce dominando a área financeira. Você aprende com o tempo. E a partir do momento que você aprende com o tempo, quando a gente fala em fluxo de caixa, eu estou falando em controle financeiro. Ou seja, se eu tenho receita e eu tenho despesa, eu tenho que ter um bom controle sobre isso. Como eu falei já no início,
O controle faz parte de uma gestão. Mesmo que eu tenha um ótimo planejamento, mas se eu não colocar o controle como ferramenta, provavelmente, em algum momento, eu vou ter algum tipo de perda. E o maior impacto de perda hoje, que desestimula grande parte dos empresários, é a questão financeira. Porque o que é a questão financeira? É o resultado do teu negócio. É ele que está te criando estímulo. O dinheiro não entra no caixa, eu tenho estoque ou eu tenho um serviço que está parado. Então, quando eu falo em fluxo de caixa, não vamos entrar aqui em fundamentos de ciências contábeis, não é isso. Mas é você ter um mínimo de controle, sabendo que você tem que fazer um orçamento, pelo menos a curto prazo. E o que é um orçamento a curto prazo? É você colocar no papel, nunca na cabeça, porque tem muita gente que diz o seguinte: eu tenho tudo guardado, minha agenda é minha cabeça. Cuidado. Ou como dizia Santo Agostinho, de boas intenções o inferno está cheio. Está cheio. Então, cuidado, porque no dia a dia, em momentos de crise, muitas vezes você acaba não tendo condições de manter esse controle exclusivamente na tua memória. Então, ter um registro, não importa a forma como você vai fazer. Se você é um especialista em Excel, use o Excel. Se você não é, use uma folha de papel. Mas tenha um controle do que você recebe e do que você tem a pagar e projete isso pelo menos por um ano. E aí você consegue controlar. Você tem controle de tudo que teus fornecedores te entregam, você tem controle de tudo que você tem em termos de receita, o que teus clientes consomem, não importa o tipo de empresa que você tem. Você tem os gastos de manutenção da tua empresa, você tem toda a parte vinculada à mão de obra, se é o caso, mas tudo aquilo que você possa ter. E outra coisa importante, gente, muita gente às vezes se perde na área financeira na questão de investimento. Ele tem o dia a dia dele de receita e despesa e de repente ele se emociona por uma questão de uma nova tecnologia, por uma questão de nova forma de produzir as coisas, mas ele não analisa o custo desse investimento. E será que ela vai dar retorno? Será que esse investimento não vai ficar ocioso? O investimento, dentro do conceito maior de administração financeira, é uma despesa com investimento. Se você olhar, por exemplo, na área agrícola, vamos pegar um exemplo aqui da nossa região. O produtor rural, ele tem despesas com custeio, que é aquilo que ele precisa para produzir, que seria adubo, fertilizante, se vai afora, e mão de obra, e vai afora. Mas quando ele compra um equipamento, isso é uma despesa de investimento, que ele vai pagar a longo prazo. Se você não colocar isso no teu caderninho, como é que você vai pagar isso? Qual é o momento certo de eu vender o meu produto? Qual é o momento certo que eu... Então, às vezes, o produtor rural, ele tem que ter isso muito bem organizado. Se eu sair lá do produtor rural, não importa o tamanho que ele tem, e cair numa pequena empresa, a situação é a mesma. Vale a pena eu trocar um equipamento? Vale a pena eu investir no equipamento? Poxa, vai gerar resultado. E isso gera custo e gera benefício. Se eu tiver um bom equilíbrio nas despesas tradicionais, se eu tiver um bom equilíbrio em manter minha receita, e se tiver um bom equilíbrio em investimento, eu já tenho um fluxo de caixa razoavelmente controlado, mesmo que eu não seja um bom planejador. Mas no momento de crise, onde a receita não entra, o que eu faço? Eu vou ter que olhar as minhas despesas. Em algum lugar eu vou ter que suprimir. A gente chama de otimização de custo, mas quando a gente fala em suprimir, infelizmente, nesse momento, às vezes, o recurso que mais se coloca em termos de corte, quem são? São as pessoas. Então, a grande preocupação do governo é com o desemprego e a retomada. Mas existem alternativas que estão sendo colocadas, inclusive até na parte trabalhista, de minimizar esse custo. Mas tem momentos que você não vai ter recursos. E aí? Então, é um momento que, como eu falei anteriormente, você está hoje analisando, o teu passado é muito curto e o teu futuro está muito próximo. Então, para você tomar uma decisão amanhã, às vezes você tem que pensar, porque muita gente diz, eu vou reduzir meu quadro de mão de obra. Quanto custa isso? Eu tenho que pagar para frente um certo valor correspondente a vários meses, como se ele estivesse trabalhando. Então, uma rescisão ela tem um custo alto também.
Então, às vezes, uma negociação, um período de paralisação, umas férias, ou um tipo de revisão, ou, de repente, rever a alternativa de recompor a minha receita de outra forma, são formas que tem que pensar. Eu diria que hoje não existe uma solução, uma fórmula mágica. Mas eu acho que dentro do teu negócio você vai ter que pensar. Do jeito que eu estou fazendo, eu não vou aumentar nada. Do jeito que eu estou fazendo, não vai mudar nada. Repense, repense, e repense, e repense tantas vezes quanto for necessário. Eu não vou contar aqui agora, nesse momento, a história de ficar olhando para as estrelas, mas é uma situação muito interessante que eu vou contar no final. Então tá certo. Professor, nós estamos indo... tem bastante pessoas aqui mandando... dando essa audiência, e o pessoal aqui está comentando, está dando os parabéns para o senhor aqui, que o senhor é um ótimo professor. Bacana ter o senhor aqui conosco, a galera aqui comentando. Agradeço muito. Bom, minhas perguntas foram essas. No decorrer da entrevista, o senhor acabou sendo mais completo, entrando mais informações, agregando mais informações. E eu queria que o senhor contasse para nós essa história, então, das estrelas, já para o encerramento, e pedindo que o senhor desse o seu comentário, a cereja do bolo para os empresários. Tá. A história das estrelas é interessante. Eu estava contando para o Douglas que, normalmente, nesse momento, inovação e criatividade são ferramentas essenciais. Você tem que repensar. E, às vezes, no meio da crise, você não tem tempo. Se você coloca um clique na televisão, você só escuta notícias que, às vezes, ao invés de te confortar, te colocam em desespero. Então, tem um momento que desliga tudo isso, se desliga do teu mundo, se desliga do teu mundo empresarial, se desligue tudo que você faz. E se você puder, no ambiente que você mora, deite e fique olhando para o céu, que nesses últimos dias estão muito bonitos. Inclusive, às vezes, até com chuva de meteoros. Eu não tive a oportunidade de ver, mas muitas pessoas já viram. E repense o que você está fazendo na tua vida, pessoal, profissional, porque o universo ele é extremamente gratificante em termos de te tirar da rotina. Feche os olhos, abra os olhos e olhe para o céu. E fique repensando o que você faz hoje. Não escreva nada. Se tiver alguém junto com você, comente alguma coisa, mas pense. Liberte-se dos teus problemas. Tente, pelo menos, sair um pouquinho fora daquilo que está te pressionando, do jeito que você pode. Fique pelo menos 1 hora. Você vai ver que passa muito rápido. Depois, tudo que vier na tua cabeça que possa te gerar algum tipo de estímulo, escreva. Algumas coisas que você pode fazer de imediato, algumas coisas que você pode fazer depois. E aí, provavelmente, você vai pensar em algumas situações que eu gostaria de colocar como palavra final. Não abandone o teu passado. Ele é importante. Você fez tantas coisas boas até aqui. Vou continuar fazendo, mas eu posso colocar novas situações? Posso. Então, as estrelas te levam a pensar no futuro. Mas o pé tem que estar no presente. É aqui que você está agindo agora. Então, traga esses teus sonhos para dentro do presente e coloque ação em cima dele, planejando, analisando prazos, tomando decisões. E aí eu falei para o Douglas hoje se tem decisão certa ou errada. O que eu disse? Não tem. Não tem. A decisão que você tomou está tomada. Se você cometeu um equívoco, refaça. Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que nós teremos outras oportunidades. Eu quero agradecer muito à Associação Comercial e a Rio Mar para Mix nessa oportunidade. E, evidentemente, o mundo acadêmico que está me ouvindo também. Muitos alunos, eu tive a felicidade de talvez reconstruir meu mundo do conhecimento dentro do mundo acadêmico. Porque lá você não só ensina, você aprende com os acadêmicos. Então, aqueles que estão me assistindo, agradeço muito esse retorno. Eu acredito muito em vocês. Vocês são os empreendedores do futuro. E eu digo para vocês o seguinte, independente da idade que eu estou, eu ainda estou pensando no futuro. Porque nós não podemos parar. Se você para, você morre. Tenha um bom dia e uma boa convivência com esse momento de crise, porque ela vai passar. Até mais.
Não vai embora, não, professor. Conta para nós aqui, ó. O Luiz César Machado, meu primo lá de Balneário Camboriú. Está nos assistindo aqui. O Luiz, um abraço para você. Muito boas dicas, parabéns, professor. A Daniele Santana, bom dia, excelente dicas. E o Miguel Ângelo Bernardi também fala, ótima reflexão. Então, agradeço vocês que estão sintonizados conosco aí, assistindo essa entrevista. O senhor, além de professor, também é consultor. Para quem quiser continuar esse bate-papo, ter uma ideia, chamar o senhor lá para ajudar na sua administração, onde que lhe encontra? Bem, eu deixei aqui com o Douglas meus contatos, meu telefone, meu e-mail, né? Meu telefone é 991058841 e o meu e-mail é muito fácil, elribas@terra.com.br. Terei muita satisfação. Hoje até minha especialização em consultoria está voltado muito para a questão de sucessão e carreira. E sucessão e carreira mexe muito com cargos, com salários, com reestruturação interna das organizações, aprimorando o processo de otimização dos recursos humanos, porque não encerrando ou encerrando, eu acho que esse assunto não acaba, mas pense muito na sua estrutura interna hoje, a otimização dos seus recursos humanos. Você às vezes deve ter pessoas preciosas lá dentro que você poderia aproveitar muito mais. Até mais. Obrigado, professor. Agora sim, chegamos ao fim do nosso bate-papo, bate-papo tão gostoso que faz a gente aprender. Pessoal, se você quiser estar aqui comigo, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas, nós temos um encontro com o empresário, com o empreendedor, com algum especialista dentro do canal Assim. É um canal, um espaço em parceria com o Rio Maframix, o jornal, com a Associação Empresarial de Mafra, a nossa ACI. Se você tiver interesse em participar conosco, entre em contato diretamente nas redes sociais do Rio Maframix ou com a Associação Comercial de Mafra, para agendar seu horário, explicar o seu tema, para que você possa vir aqui como um convidado para trazer uma orientação como essa, tão gostosa, para a gente compartilhar experiência. Como o professor Edson falou, não guarde para você, compartilhe, né? Compartilhe dos seus sonhos. Quem sabe você está tomando uma atitude aí na sua empresa, nos seus negócios que pode ajudar, por que não vir aqui compartilhar com a gente? Um abraço a todos que nos acompanham. Rio Maframix, aqui você bem informado sempre.